Então eu queria, dentro dessa pergunta, fazer uma outra, enfim, dinamizar o debate também. Essa avaliação externa que o pessoal do Ministério fez, de onde é que vieram mesmo os avaliadores? Do Rio Grande do Sul, uma universidade do Rio Grande do Sul. Pelotas, acho que é Pelotas. Se é Pelotas, não me lembro. Do Rio Grande do Sul, Enfim, Pelotas. externo deles, né? Quando vocês olharam aquilo, e é claro que vocês tiveram acesso, né? Isso. E as próprias equipes, não sei, elas tiveram acesso? Sim, tá. Né? Qual foi a reação, assim, a pessoa deparar que a performance dele não era bem aquele, achou que ele tivesse, outros, pelo contrário, nem imaginava que fosse estar tão bem, tiveram, mas enfim, isso aí, quando bateu sobre a realidade, provocou um pouco de tumulto ou era mais ou menos o esperado para vocês e para os que estavam sendo avaliados? Se bem que vocês também estavam sendo avaliados, né? Sim. Essa avaliação, ela bate bem com a realidade ou ela surpreendeu demais, parecendo uma coisa assim, que era uma avaliação de marcianos aí, o que você acha? Não, acho que tirando aquilo que eu falei, que como que pode, na mesma unidade, fazendo o mesmo procedimento das 4 equipes e as notas foram diferentes, foi um ponto negativo que eu acho que tumultuou. Mas assim, algumas notas, acho que bateu sim, aquela unidade, a gente sabe daquela fragilidade daquela unidade. Isso apontou, realmente ela não tinha que estar acima da média mesmo. A gente tem esse senso crítico, como aquela que a gente sabe, poxa, é uma unidade potente e que tirou a nota esperada, é isso mesmo. Acho que lá na região 4, o grande desconforto foi entre as equipes que fazem o mesmo padrão, igualzinho, que foram notas diferentes. E isso criou um tumulto de falar, não, vamos perguntar. Eu lembro que a gente levou, no caso, para a Enem, olha, tem que perguntar para o Ministério por que na mesma unidade, com o mesmo serviço, notas diferentes. Não é possível. Então, isso gerou, lá na região 4, gerou muito conflito. Das diferenças das equipes da mesma unidade. Agora, da nota, não recebi reclamação, olha, não era isso a minha unidade. Eles entenderam, pelo menos. Não sei como foi. A resposta também na região da 3 foi bem tranquila em relação a essas avaliações. Até porque tem peso também o que eles se autoavaliaram, como é que está o indicador deles, eles sabem que esse processo foi construído de forma ascendente, né? Então, assim, eles participaram ativamente desse processo. Então, assim, não houve, né, assim, que a gente identificasse tantas surpresas com a nota, né? Até porque o processo é longo, né? Então, assim, eu acho que eles não teve essa queixa, não. Nós também, eu não senti na nossa região também. Porque é um passo a passo, né? Eles já vão, quando começa a autoavaliação, na autoavaliação eles já vão sentindo as dificuldades da unidade, né? Dos processos de trabalho, aonde eles estão pegando ou não. Então, ali mesmo, eles já vão planejando, já vão vendo que ações eles podem estar realizando para estar... a nota a gente não teve. Uma coisa que eu notei, Flávia, assim, quando a gente trabalhou o AMAC, a autoavaliação, a gente pediu para cada equipe fosse lá, na região, mostrar como que eles se autoavaliaram, tinha equipe, engraçado assim, que tudo era 10. A gente falou, nossa, eles se autoavaliaram 10. A gente ficou surpresa porque, aí vamos puxar o SEAB. Quando, na época era o SEAB, a gente puxava o SEAB e falou, puxa, você está falando que você é 10 nisso, mas olha aqui os indicadores super baixos. Não que a gente punha, mas a gente falou assim, poxa, né, por que não está refletindo que você está falando que a equipe é 10? Isso porque a gente faz, mas aqui não reflete. Então, a gente falou assim, será que a gente tem que mexer em alguma coisa para poder refletir? Então, a gente não pediu para eles que eles mudassem o AMAC, mas a gente fez uma auto-reflexão, olha, engraçado, né? Você dá 10 dessa ação e seu indicador aqui do SEAB está lá embaixo. Então, a gente teve este problema na região, que assim, uma supervalorização, e ao contrário também, de unidade que punha lá embaixo. Mas você não é 0, você não é 1. Olha aqui o SEAB. Mas a gente não conseguiu atingir aquela comunidade, né? Eles justificavam, ou tinha gente que era muito, se punha para baixo, ou que punha muito para cima. E para a gente fazer que eles fizessem essa reflexão, foi um trabalho gigantesco, que eu não sei se ainda conseguimos atingir o objetivo. Pode ser que com o caminhar dos próximos PMAC, eles vão se ajustando e vão, olha, nisso eu preciso melhorar, mas isso aqui realmente eu sou potente. E aí, isso eu senti, não teve um problema na minha região do AMAC. O AMAC não foi muito coerente com os valores do SEAB. Eu acho que na questão do PMAC, principalmente no primeiro, onde
vieram graduandos no primeiro ciclo, né? Acho que para o segundo teve um processo seletivo, então talvez um alinhamento maior e essa qualificação, eu acho que deu uma alinhada também, né? Agora, uma outra coisa da reflexão para as equipes na disparidade de avaliação, até que é uma das questões do PMAC, né? A qualidade da informação, né? Eu trabalho muito, mas assim, eu anoto, eu alimento bem o meu sistema de informação, e que é onde as informações para o programa são tiradas, né? Eu trabalho muito, mas assim, eu faço processos de trabalho organizados, sistematizados, né? Uma grande lição que teve do PMAC é essa sistematização. Muita coisa se fazia, mas não tinha sistematizado, né? Eu acho que isso foi um grande avanço, né? Autoavaliação, né? Olhar para dentro do serviço, olhar para dentro do seu processo de trabalho e quando, no primeiro ciclo também, alinhar aos outros municípios do mesmo extrato. Então, Guarulhos no primeiro ciclo foi avaliado com os municípios de grande porte, né? E isso é interessante, né? Onde eu estou com os meus pares, dentro do estado, onde eu me coloco e dentro do Brasil, né? Eu acho que esse parâmetro foi interessante também, né? Olhar para a equipe que trabalha comigo, para a unidade do meu município e ascendentemente fazendo essa reflexão, né? Acho que o que ele fala é interessante, vou dar um exemplo concreto, no caso de se comparar e ver o seu processo de trabalho. Tinha uma unidade que o índice de Papa Nicolau estava muito baixo. E ele colhia muito. Se a gente pegasse no nosso sistema de produção, que é o J Saúde, colhia um monte. Mas ele colhia muito mais uma faixa etária que não era aquela preconizada. Aí fala, então eu vou parar de colher daqui, vou colher só a faixa padronizada. Não, também não é assim. Se o seu território tem muito mais idoso, é lógico que você vai colher muito mais papa de idoso. Você tem que equilibrar, vai ter que procurar no território, vai achar aquela faixa prioritária. E não só ir colhendo, que às vezes a mesma pessoa colhe 4, 5 vezes. Ah, é verdade. Então eles tinham que parar, que é aquilo do automático que ela falou. Então, por que o PMAC está pedindo aquela faixa etária? Qual o motivo? Porque tem uma história no Ministério, né? Tem perfil epidemiológico. Eu falo, é verdade, então eu vou procurar. Então, eles trabalhavam muito. Só que, qual é a faixa prioritária? Eu tenho que trabalhar com foco, né? Com um perfil epidemiológico para atingir a saúde. Então, acho que o PMAC, um dos grandes ganhos foi esse. Eu parar, refletir e ver por que tem que ser aquela faixa etária, ou aquilo, e não aquilo. Eu continuo atendendo aquela que chega, mas assim, eu vou buscar aquela que buscar. também é prioridade, que de repente eu não Me toquei, não toquei, que de repente, né? E assim, até pelo grande volume de trabalho. Então, esse momento de parar, olhar para dentro e ressignificar, reavaliar, reorganizar os processos. Eu acho que esse foi a importante. grande... Porque assim, a gente vai muito no automático na saúde, Flávia. A demanda é muito grande, maior do que a nossa capacidade, às vezes, de executar. Então, eu vou fazendo, e o PMAC falou, você tem que parar e ver o que você está fazendo. Isso foi o maior ganho. Pode ter algumas perdas, mas esse ganho de parar e planejar e ver o que eu estou fazendo, para mim, foi o maior ganho. Que a gente realmente, na saúde, a gente é engolido pela rotina que a porta é aberta. Entra 2, como pode entrar 100, 500, e eu tenho que atender. E aí? É isso que eles estão falando, de ter essa sacada, de reorganizar, sistematizar o processo de trabalho, não ficou só para dentro da unidade, porque eles também trouxeram uma reflexão de trabalho em rede, né? O quanto os outros secretarias estão envolvidos, os outros setores, a média complexidade, a alta complexidade, está dentro do meu processo de trabalho. Então, assim, trouxe um olhar bem ampliado para a clínica, né? Dentro do acerto nós estamos, né? Então eu vejo como acerto, 7,8 milhões, aí fica aí na minha cabeça, que foi aí o valor que está destinado à melhoria da atenção básica, né? Então é muito importante sobre todos os aspectos. Por isso, assim, eu gostaria até de propor, eu penso que já existe, mas propor novamente, um programa de acompanhamento, planejamento e fiscalização dos valores destinados à melhoria da atenção básica.
para que realmente nós tenhamos aí o melhor acerto possível da aplicação desse investimento. Eu vejo um dos acertos também, principalmente na questão do mar, foi um momento, não que nós não fazíamos, a gente fez processo de capacitação. Guarulhos é um município grande, todo o processo é muito árduo, né? São 7.000 profissionais ali diretos, mais alguns milhares aí de indiretos, cerca de 3.000 por aí. Então todo o processo é grande, né? E quando a gente pegou o PMAC, né? E fez a autoavaliação, na verdade ele trouxe toda uma diretriz e foi um documento norteador para todos os profissionais, né? Para que ele entendesse aonde apontava, né? O que o Ministério entendia como ideal, como padrão ouro, né? Isso foi um movimento bastante interessante, reflexivo, ele por si só muito pedagógico, né? E aí tinha um caráter também de monitoramento e avaliação, né? Você fazia o documento autoavaliativo, refletia, parava a equipe, dentro do processo todo se inteirava de algumas diretrizes importantíssimas, né, para a saúde pública, e depois que avaliava, ia fazendo vendo onde houveram avanços, onde não, né? Isso acho que foi bem interessante. Trabalhar com indicador, qualificar a informação e ao mesmo tempo dar um feedback para os profissionais, né? Porque eu trabalho bastante, mas assim, o que impacta aquilo, como é que tá, né? Isso acho que foi bem importante também, né? E mesmo a avaliação externa, que é um movimento bastante grande, né? O Ministério fazer a nível nacional também deu muito trabalho, a gente sabe, né? Mas veio de encontro a um diagnóstico que foi bastante importante para o município, né? Então todos os processos, então, ou seja, todo o processo do PMAC foi muito valioso diretamente para o município, porque trouxe todo esse conjunto, né, de dispositivos que faz você reconhecer melhor o território, né, faz o seu trabalhador reconhecer e se motivar pelo seu trabalho, né? Isso alavancou, por isso que a gente acha que tem uma posição bastante otimista, né, o quanto foi importante para o nosso município ter participado desses processos, né? E é bacana você ver o ACS ele tomando conta dessa ferramenta e ele falando de indicador. Porque você falando o médico falando de indicador é até um pouco comum, mas assim, quando ele se apropriar, não, porque o indicador tal, fala, olha que legal, o ACS já está com a terminologia. Então a gente trouxe a gestão para esse nível de trabalhadores que faziam e não sabiam medir. O que é indicador? Como que mede? Então a gente começou a ensinar, olha, isso mede com isso, divide isso. A gente foi ensinando as formas de indicador, então foi trazendo essa terminologia para a equipe. Isso foi realmente um grande ganho de gestão para as equipes. Se vocês de repente recebessem aqui uma visita diferente dessa que vocês estão recebendo, né? De gestores, de pessoas ligadas interessadas em implantar algo semelhante em outra cidade do Brasil, né? O que vocês destacariam assim como aí seria mesmo fixar nas lições, né? O que vocês aprenderam com essa dando cabeçada aqui mas acertando também muitas vezes? Para resumir isso em poucas frases, né? Você fala assim, olha, trabalhar com indicador é um acerto, né? Você ouvi aí várias vezes, né? Então, nessa onda aí. Parar e que planejar. Mais, né? Parar um pouquinho o seu dia a dia e planejar. Acho que o grande ganho para mim do PMAC não tem medo de parar, né? Eu acho que às vezes até... A gente tem medo que senão vai morrer alguém, a gente fica morrendo de medo de parar, né? E... Parar para pensar, né? Parar para pensar, a gente não Pra poder para. planejar, a gente não... Planejar. Planejar. Eu acho que assim,
A gente tem que sentar e planejar. É o que a gente não consegue muitas vezes, mas a gente tem que fazer esse E o exercício. PMAC força você a fazer. Eu tenho que sentar com a minha equipe, o que nós vamos fazer aqui com esse indicador? Não vou fazer uma ação num sábado por nada. Não, vamos fazer por quê? Olha, o que o meu indicador está baixo? É Papa Nicolau? Qual a nossa necessidade? Ou saúde bucal? Então vamos fazer uma avaliação de bucal. Não vou fazer abrir uma unidade, tirar funcionário do seu descanso, né? Fazer isso por uma ação sem pensar, sem planejar. Aí o PMAC faz, não, então eu vou fazer aquela ação que eu preciso. Qual que eu estou baixo? Qual que o meu indicador está mais para baixo? Então eu vou abrir, vou ser mais certeiro. Então isso é legal do PMAC. Para mim, acho que planejar é o ganho do PMAC. E a construção também de forma participativa, que se a Sim. gente olhar para esse processo, se a gente olhar para as propostas que a gente fez, né, para construir essa forma de incentivar os servidores, ela foi participativa, ela teve a participação de toda a gestão das regiões. E o interessante é isso, e que a gente chegou em uma proposta que a gente consegue, né, gratificar não só quem está dentro da equipe contratualizada, mas a unidade, os outros servidores que acabam contribuindo para atingir aquela meta, né? É lógico que a gente tem perspectivas, né, que já está acontecendo no segundo ciclo, de atender a atenção básica como um todo, mas esse realmente é um ganho muito interessante, a construção participativa. Eu acho que a troca, né, de experiência é muito positiva. Positivo. Também concordo. E assim, e o PMAC veio, na minha região, eu senti com a vinda do PMAC, onde a gente começa a sentar, planejar e monitorar essas ações. Então, a gente consegue construir um instrumento onde a gente faz esse monitoramento e os ACS, que não, como a Vivi disse, a gente não tinha muito acesso a essa terminologia de indicadores. Eles falam hoje. depois do monitoramento, eles conseguem, como na palma da mão, dizer sobre as suas famílias, sobre os seus usuários, porque ele acompanha, né, mês a mês aquela família. Então, eu acho que assim, o PMAC traz muitos benefícios. Claro que não é fácil, não. Tem as metas para atingir, eu tenho que fazer muito esforço, a equipe tem que estar em sintonia mesmo para a gente atingir os objetivos, mas eu acho que vale muito a pena. Apesar de ter a questão da meta, dos indicadores, né, eu vejo o PMAC como um programa bastante solidário com o trabalhador, porque ele tem a questão de ensinar, não só fazer por fazer, mas como fazer, por que fazer. E isso dá segurança e motivação ao trabalhador. Reorganizar os processos de trabalho para fazer aquele trabalho, na verdade, que é da atenção básica, e a gente sabe que a atenção básica tem inúmeros processos para trabalhar, né? A porta preferencial da saúde, então tem N ações para corrigir, são muitas mesmo, é bastante coisa, e para isso você precisa organizar, você precisa sistematizar, senão você acaba patinando, não conseguindo avançar. E ele trouxe um norte, ele trouxe alguns, os indicadores trouxeram isso, a autoavaliação trouxe isso, trouxeram caminhos. Lembrando que o processo do PMAC, ele também não só avalia a unidade, dentro do documento do AMAC ele traz uma reflexão para os gestores, né, para outros espaços da gestão da saúde do município, que também devem refletir, né? Então ele trouxe várias coisas, um arcabouço importante. E eu acho que uma outra coisa, a gente aprendeu também que assim, existe uma tarefa a ser cumprida, né? Agora a gente tem que aproveitar, né, desse trabalho e trazer outras coisas que estão no entorno que também agregam muito, né? Então assim, tanto na questão micro como na questão macro da secretaria, fazer aquela tarefa aproveitando aquele momento, né? Então, fazendo bem feito, mas tirando lições daquele processo todo, né? Ele
Ele mexeu com a gente. O PEMAC deu uma sacudida no Guarulhos. A gente pode dar uma escutada só de um minutinho, porque eu tô tendo interferência no nome do... Acho que é da outra. A menina foi lá. Ela foi. Ela foi lá, né, Solange? Não tem. Só é porque tá... É. Luiz Carlos. É Luiz Carlos, né? Você acha assim, do ponto de vista do usuário, se você falar a palavra PEMAC ou se você perguntar alguma coisa como assim, do jeito que estava há 2 anos atrás e do jeito que está agora, que é outra maneira de dizer antes e depois do PEMAC, né? Você acha que isso já... as pessoas são capazes de perceber uma mudança na maneira como as unidades funcionam? Não você que é um usuário conselheiro, não é? Mas o usuário comum. Uma tá ali. resposta sincera na avaliação do contato com usuários nas UBS, né, e nos diversos instrumentos. Eu penso que ainda não chegou ao conhecimento do usuário em geral esse trabalho, né, e as diferenças, a melhoria, ele sente que alguma coisa está acontecendo, ele não sabe exatamente o que é, então ele não consegue nominar. Mas percebe que alguma coisa está acontecendo para melhor. Agora, esse é um nome ainda para o usuário, um nome ainda estranho, né, de uma forma geral. A questão nem seria do nome, né? É da Sim, mudança, né? da mudança. E a mudança, ele percebe que está acontecendo, mas não tem essa avaliação que nós aqui, vamos dizer, que estamos inseridos aqui nisso, podemos ter. Tá certo. Nesse quesito ainda dos acertos e das lições, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Vamos pensar naquela ideia, né? Eu já fui gestor municipal, eu ficava assim, uma das coisas que mais me impressionava bem era que qualquer coisa, eu fui gestor de uma cidade grande, né, em Uberlândia, e uma das coisas que mais me impressionava, a gente, qualquer bobagem que a gente fazia lá, um monte de gente dos municípios, né? Não, e algumas coisas, eu estou simplificando e até fazendo uma caricatura, né? Quer dizer, a gente fazia umas coisinhas lá que a gente nem não dava muito valor, mas as pessoas vinham olhar, né? Então vocês, certamente, por parte dos municípios aí da região, de volta e tudo, são observados, né? Sim. Então, assim, ao receber essas visitas aí, vocês diriam o quê? Né? Então, olha, o PEMAC é importante mesmo, o PEMAC muda a forma das pessoas pensarem a saúde, o PEMAC induz as pessoas a planejar melhor suas atividades, né? A colocar a atenção básica como um foco real do sistema de saúde, não aquela coisa só discursiva. Eu estou meio retomando as coisas que vocês falaram aí para ver se vocês lembram de mais alguma coisa, né? Ele aumenta, acho que foi, você falou, né, que ele é a favor do trabalhador, né? Ele não é um negócio que poderia ser chamado, numa visão assim mais azeda, de uma coisa para controlar o trabalho do trabalhador, né? Ele é mais do que isso, né? Ele é a favor do trabalhador, né? Enfim, o que mais que vocês diriam como lição, né? Que tem que fazer um trabalho participativo, né? Aliás, nós recebemos pedido, as moças aqui da coordenação pediram explicitamente, não esquece de colocar né, depois quando for fazer o site da experiência, que o foco participativo, né? Nessa questão participativa, seria alguma coisa a acrescentar? O que mais que ela poderia ter como upgrade aí será que ouviu as pessoas necessárias, ouviu com a intensidade necessária, né? Ela certamente deve ter provocado a participação, né, de mais gente querendo discutir, né? Mas o conceito de participação hoje ele tem que ser analisado por um outro ângulo, né, que é a participação informada, né? Vocês aí fazem conferências de saúde, com certeza, né, regularmente, sabe muito bem que é uma participação não informada, né? Tem que lá propondo lei que já tem, né? E outras coisas semelhantes, né? Mas assim, desse ponto de vista participativo, o que mais que vocês poderiam acrescentar aí à riqueza que as experiências já têm, né? Se acrescentar, acho que, reforçando, é o reconhecimento. É o reconhecimento
do seu trabalho bem feito, que você já faz e medido e provado. Acho que o reconhecimento aí vai individual. Porque se eu estivesse naquela equipe que foi super bem sucedida, eu ia falar, puxa, cumpri o meu papel na saúde coletiva, qual eu quis fazer, sendo enfermeira, sendo ACS, sendo auxiliar ou sendo médico. Acho que o grande, além de parar e planejar, mas o reconhecimento é muito legal. Dinheiro é importante, não tenha dúvida. Mas o reconhecimento de um trabalho bem feito, isso dá um bem-estar incalculável. É uma coisa até que eu estava pensando, né? Porque se você pega o montante, nós já conversamos sobre isso hoje aqui, antes de vocês chegarem. Se você pega o montante que você tem para distribuir para um auxiliar um agente comunitário, para uma pessoa da limpeza, faz uma diferença tremenda. Né? É um salário a mais. Para o médico, para outros profissionais, o impacto é muito menor, né? Mas então, o que move essas pessoas em direção à meta, ao resultado? É o reconhecimento. Né? Quer dizer, eu acredito que deve haver aí, já tive algumas evidências, mas deve haver aí um investimento muito grande nesse tipo, na coisa simbólica, né? Acho que vocês devem estar preocupados com isso, né? Sim, acho que acho que vou até falar uma coisa aqui, não sei se vai cair, mas assim, se a gente for comparar com algumas empresas privadas, né, as pessoas já ganham bem e tal, mas elas têm um reconhecimento, às vezes no jornal do município, né, quando aquela unidade, por sinal, a unidade que você vai visitar amanhã é uma da região 4. Eles ficaram, puxa, mas o Ministério vai vir fazer uma entrevista, já ficaram super felizes de eles serem a unidade escolhida. Podia ser uma outra. Mas não foi a nossa unidade, eles já estão em festa. E mesmo que eles vão falar algumas coisas que não concordam, mas assim, é o reconhecimento do trabalho bem feito. Acho que isso não tem preço. Mais que a gente precisa do dinheiro para pagar as contas, não tenha dúvida, acho que não dá nem para ser hipócrita aqui que a gente precisa, mas assim, é o reconhecimento. O reconhecimento não tem preço. Volto a falar. Muito bom, então. Eu não sei se está de encontro aí, mais uma que eu tenho percebido, é que nós temos aí um número grande, vamos generalizar, de afastamento, coisas assim parecidas, falta. Eu penso que esse trabalho também vai levar o trabalhador da saúde a uma reflexão. Deixar de ter aquela falta boba, deixar de ter, digamos assim, aquele afastamento desnecessário. Eu estou generalizando em 2 palavras, mas tem muitas outras palavras. Eu penso que vai levar realmente uma conscientização e reflexão de uma melhor participação e de um comportamento enquanto profissional melhor. Isso aparece, viu? Porque assim, eles trabalham às vezes no sábado, trabalham em outros horários, eles têm folga. Então muitos já falam assim, olha, eu vou precisar ter um compromisso, mas eu vou usar minha folga, eu não quero entrar atestado, alguma coisa assim. E eles já estão, não digo 100%, que não é isso. Demora um pouco essa cultura. Mas a gente percebe alguma coisa, não, mas tem o temar. É uma mudança devagar, mas que já vem vindo. Tanto é que no segundo ciclo já tiver uma diferença. Então eles já sabem, tem um PEMAC aí, tem um PEMAC. Tá. Vamos aproveitar então a deixa do Luiz Carlos para colocar o último tema. E o futuro? Em poucas palavras, o futuro, né? Quer dizer, o futuro, você aponta aí a questão da consciência, né? E a consciência pode estar vindo independente até de haver uma intenção direta em investir na consciência, né? Ela está vindo como consequência mesmo, né? Que os economistas chamam de marginalidade. Né? A palavra é feia, mas é isso aí. Você não está preocupado com a consciência, você está preocupado com o ganho do trabalhador, que produzir melhor e tudo. Mas o subproduto disso é o aumento da consciência. Eu acredito. Então, assim, vamos pensar então, para o futuro, o que esse programa tinha que ter, que ele não tem ainda, ou o que ele tem que ampliar em relação ao que ele já fez, ou o que ele tem que mudar em relação ao que ele é. Vamos fazer um pequeno exercício agora, nesses minutos finais. Eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente tendo esse incentivo financeiro instituído por uma lei, e a gente já conversou nesse grupo, a questão da revisão da lei, principalmente quando a gente olha para os critérios de como gratificar, exatamente olhando para as ocorrências funcionais. A gente tem que tentar chegar mais próximo de algo, de atingir as metas,
algo mais próximo de ser coerente, né? Exatamente esse servidor que se dedique é aquele que não tem tanta dedicação. Então, hoje, a gente tem formas de gratificar integral, proporcional e cessado. Então, a gente já vem nessa linha, né, justamente pensando qual seria a forma mais próxima da realidade para que a gente consiga atingir o objetivo do PMAC, né? Que é o alcance dessas metas, olhando para a assistência do usuário. Eu acho assim que, sem dúvida, esse processo de futuro, ele sendo revisto e feito continuamente, né? Porque cada ciclo você está lá repactuando, revendo de novo, reorganizando esse processo novamente, ele traz, quem ganha é o SUS, né? É o Sistema Único de Saúde com uma qualidade mesmo, porque não tem como, né, parar, discutir, fazer toda essa mudança e não ter reflexo dela, né, para o usuário. Então, acho que a gente ganha mesmo em qualidade. Acho que uma grande preocupação também é que o Ministério continue abancando o PMAC, né? Que isso seja realmente uma política para melhoria do SUS, do usuário, né? Que isso não... Porque a gente vem investindo nisso, a gente acredita nisso, a gente vestiu a camisa do PMAC, Guarulhos vestiu. Se daqui a um tempo o Ministério fala, não vai ter mais, nós teremos um choque, né? O monitoramento também, isso é novo para nós, que como está mudando do CIAB para o ESUS, e a gente usava muito o CIAB para monitorar, como será que agora o ESUS? Que para nós também nós estamos migrando para o ESUS e temos com essa incógnita. Como que nós vamos agora monitorar para as novas metas? Que é um outro mexida de Guarulhos. É bom que a gente não fica estagnado, mas assim, vamos refletir, vamos todo mundo de novo pensar como que a gente vai monitorar. São preocupações que a gente tem para poder caminhar aí com os próximos ciclos do PMAC. O Ministério, a gente tem percebido que a cada ciclo ele tem feito algumas mudanças, né? Várias. O terceiro ciclo ele já vem bastante diferente. Então, acho que uma coisa bastante interessante, tanto no ESUS como no processo PMAC, o Ministério também vem ouvindo, né? Ciclo a ciclo, ele vem fazendo acertos dentro do que é trazido pelo COSEMS, enfim, pelos próprios municípios, né? Eu acho isso importante, né? Agora, parece que não está tão clara a questão do usuário no terceiro, aí eu fico um pouco em dúvida, né? Acho que uma coisa que talvez a gente sinta falta no terceiro ciclo. Você achou que não está tão claro, não? Eu acho que não está tão claro, parece que vai mudar a estratégia, mas também seria uma questão importante de ser avaliada, né? Mas ele vem fazendo mudanças, até entendendo que em cada processo existe um amadurecimento, né? Porque ele traz essas informações, é bem natural que outras questões sejam buscadas diferentemente em cada ciclo, até em comparação com o ciclo anterior, para ver qual a mudança, né? Qual que houve naquele período, né? Eu penso também que no futuro a tendência é melhorar, porque além do valor agregado, financeiramente falando, dos 40%, né, para o trabalhador, então eu vejo que com muita importância valorizar esses outros 60% na melhoria da atenção básica, desde condições físicas do ambiente de trabalho, porque o trabalhador da saúde, eu não sou trabalhador da saúde, eu sou um usuário há 12 anos como voluntário, e eu não vejo coisa mais importante na saúde do que o trabalhador da saúde. E nós, enquanto usuário, ganhamos muito com a satisfação do trabalhador da saúde e a disposição e a condição de saúde mesmo dele, de poder estar levando a atenção ao usuário da melhor forma possível. Então, eu gostaria de ver bastante valorizado, multiplicado mesmo, esse valor dos 60%, né, na melhoria geral da atenção básica, incluindo as condições físicas de trabalho. Incluindo a condições físicas de Física, trabalho. O ambiente de trabalho que também, Exatamente. para eu conseguir atender bem o meu usuário, eu tenho que também estar bem comigo mesmo, né? Senão fica
muito difícil. Então, acho que tem que ter esse olhar também, da onde eu trabalho, como eu trabalho, né? Que condições são essas também, né? Vocês acham que o efeito de, digamos assim, de contágio, de contaminação do programa é possível? Vou fazer uma especulação aí, né? Por exemplo, uma área que quase sempre é tratada junto com a saúde, que são áreas sociais, são áreas de grande impacto, envolvem muitas pessoas, tanto do lado de cá como do lado de lá da mesa, na área da educação, né? Vocês acham, por exemplo, que uma área como a educação, ela teria algum aproveitamento a fazer de um processo como esse? Você já percebe algum movimento nesse sentido aí, de você começar a valorizar a qualidade, valorizar metas e, quem sabe, até fazer remuneração adicional por conta desse cumprimento de requisitos? Vocês não vislumbram uma coisa assim? Faz uma especulação aí. É possível que esse programa tenha esse potencial contaminador, contagioso? Eu acredito que toda avaliação traz transformação, né? E essa avaliação, eu acho que vem para melhor, né? Tudo que eu avalio, eu vou ter que pensar, refletir para uma melhora. Então, eu acho que em qualquer secretaria que a gente for utilizar, eu acho que a gente vai ter ganhos. Eu fico um pouco na dúvida. Eu não sei ainda se ele tem esse poder de contagiar as outras secretarias. Que ele é potente, que ele é bom, mas eu acho que ainda precisa esperar mais alguns ciclos, ver como que isso vai se dar, acho que um amadurecimento, para ver se isso realmente pega uma força maior e aí sim ele possa ser contaminado para as outras áreas. Os outros segmentos até aproveitem essa experiência da Secretaria da Saúde, né? Eu acho que, inclusive, já devem até, né? Pensando em estar migrando esses processos todos. Assim, mas pelo visto, eu já tinha feito essa pergunta de manhã aí, né? Eu percebo que, pelo visto, a saúde, mais uma vez, saiu na frente, né? Acho que sim. Saiu na frente e está bem à frente, né? Não parece haver um movimento de outras áreas tentando Não, eu perseguir não objetivos semelhantes. tenho Por isso que tem o PSE, que veio aí também com a que tá educação, com a escola. o PEMAC, eu acho que ele tem um sentido não melhor, mas ele é potente, assim, ele trabalha com gestão acoplado, mais intensificado do que o PSE. Eu acho assim que é possível, sim. Porém, eu acho que a dificuldade é reestruturar todo um processo, né? Rever, porque aí vai ter que respeitar a singularidade de cada trabalho, de cada segmento. E não tem como ficar muito isolado, não. Acho que reflete sim, porque quando você traz o PSE, acho que fica muito clara essa questão pra gente. A gente teve que rever nosso processo de trabalho junto com a educação. E não foi fácil a primeira vez que a gente pactuou o PSE, né? Teve os entraves, apesar de ser todo mundo funcionário público, todo mundo na mesma secretaria, né? Dentro do mesmo município, secretarias diferentes e a dificuldade, né? De diálogo, de entrada, de pactuar a meta, de trabalhar junto. E hoje a gente já avançou muito, né? Então, eu acho assim, inclusive os indicadores, alguns deles que a saúde trabalha, está ligado aos resultados do PSE, que não dá para fazer sozinho, né? Então, talvez o caminho seja de começar essa busca junto aí. Nós estamos pactuando junto, a escola, 100%, para dar certo, a escola precisa participar, né? Então, precisa estar junto, dentro Então, você precisa dessa contagiar. variável. Precisa contagiar, sim, talvez, assim, até Outra pensar secretaria. futuramente eles dentro desse processo também, no que cabe a parte onde eles estão pactuados juntos, que não deixa de estar junto, né? Nesse processo. Né? Então, eu acho que é possível, mas, assim, vai elaborar muitos processos de trabalho, né? Mas Lá em contagiar e pensar também que pode contagiar
até toda a Secretaria da Saúde, né? Porque nós temos hoje envolvido aproximadamente 2.000, um pouco menos de um terço, mas sonhamos aí com a totalidade. Então vamos contagiar primeiro aí toda a Secretaria da Saúde A e saúde. chegar no número. E assim, também a gente está inserindo que é a atenção básica. E a gente já tem feito essa discussão também nesse grupo da coordenação de atenção básica, da questão também da como é que fica a média, complexidade, a hospitalar, que ainda não está dentro desse processo, né? Então, as especialidades, a gente já tem feito essa discussão, né? Como que se daria esses processos e como ele poderia ocorrer também em outros setores da saúde. Infelizmente tem muito para fazer dentro Da saúde ainda. Eu acho que esse processo avaliativo, na verdade, acho que aponta que vai ser um crescente dentro de saúde, né? Já aponta nas outras especialidades para fazer, né? Tentando se organizar os sistemas de formação também. Agora, tem que ter uma atitude muito corajosa, né? Porque à medida que você faz a autoavaliação, essa reflexão, você levanta questionamentos, muitas, né? Então, como política pública e dentro de outras secretarias ou de outras instâncias, é uma atitude bastante corajosa, né? Porque fazer a reflexão e trazer as dificuldades, né? Também traz alguns movimentos, alguns acertos que tenham que ser feitos, né? E isso deve aparecer, né? Então, tem que ter essa coragem, né? E ter muito claro, né? Eu não vou continuar dentro do mesmo sistema, eu tenho que ser inovador, né? Eu tenho que rever meus processos, tenho que refletir, mas ao mesmo tempo vai ter que existir um movimento, né? Uma movimentação, porque vão aparecer várias coisas e o gestor, né, seja em qual instância seja, ele também vai ter que fazer alguns ajustes, né? São os novos possíveis. Quais são os meus novos possíveis na saúde? O que eu posso fazer diferente, né? A gente sempre acha que a gente não vai encontrar nada diferente. Como que eu mudo aquela estratégia? Então, são os novos possíveis, que acho que é o grande desafio do PEMAC, né? Novos possíveis para fazer uma saúde diferente que surja resultado.